Gente, estamos aí para mais um SYNCAP, né, do Mapeamento Básico da Valocracia com o meu querido amigo Rafael Castaneda, também conhecido como Casta, Casta Cripto, Castanheda, tá? E a gente está hoje, se eu não me engano, é a quarta exploração ou quinta, acho que é a quarta exploração que a gente está fazendo com a Criativa, né, do Mapeamento Básico da Valocracia. E antes da gente botar a mão na massa, literalmente, do que nós vamos explorar hoje, vamos fazer um check-in para sentir como é que o meu querido amigo está chegando. Como é que você está, cara, hoje? Vamos nessa. Trabalhando que nem um cavalo, bêbado, correndo pra caceta. Tem que terminar aí umas aulinhas, gravar uns negócios e, cara, tá difícil botar o tempo de montar as aulas, velho. Eu boto o dia inteiro, tento resolver tudo, aí quando eu consigo parar, é 10 horas da noite. Tô uns 3 dias nessa, tentando parar pra fazer o que eu tenho que fazer. Acho que vai ter que ser no final de semana mesmo. Mas fora isso, tudo bem. Tá mudo, hein? Sim, interessante, interessante, tá lá. Interessante porque estamos muito parecidos, assim. A gente acorda, literalmente, da hora que a gente acorda para a hora que a gente dorme é non-stop, praticamente. O pit stop são quase que ali, puf, respira um pouquinho, aí volta. Banheiro e comida, Eu basicamente. sei bem como é que é isso, né? E eu acho interessante o quanto nossas dinâmicas elas se sinergizam, porque elas têm frequências de energias distintas, mas elas sinergizam de várias formas, né? Eu acho isso interessantíssimo, quer dizer. Então, você faz uma dinâmica de mais de palco, eu faço uma dinâmica mais de bastidores, né? Então, eu acho isso muito interessante. E eu estou falando isso porque, cara, a gente vai estar conversando um pouco mais para frente, não agora, possivelmente mais no final do ano mesmo, quando a gente estiver junto com você naquele convite que você fez. A gente vai estar conversando de como a gente vai trazer essa exploração cibernética, né, crítica cibernética da Web3, para o que você já está propondo, né, nesse palco aí. Isso a gente vai conversar mais à frente. Para abrir os trabalhos hoje aqui, eu quero mostrar para o Casta e para todo mundo que for conferir aqui, tá? Um trabalho fenomenal que iniciou com a escola de redes, foi para o laboratório da escola de redes e hoje está concentrado um trabalho das casas da democracia, que é um trabalho que você não vai conhecer, que é mapear a trajetória de democratização e autocratização ao longo do tempo, né? Então Ó, você tem essa plataforma aqui chamada Dagobah, em alusão, né, ao planeta que o Luke, né, se refugiou no Star Wars, né, para falar ali aham. com Yoda, que é onde seria assim onde está a resistência democrática, vamos dizer assim, contra o Império, né? Essa história aqui já existe há bastante tempo. E aqui você tem as três ondas de democratização e de autocratização, uma nova abordagem, né? Cara, e aqui você vai ver todos os períodos datados, né, direitinho. Então, vou te mostrar aqui os períodos. Aqui tem dois períodos aqui, ó. A onda pré-democrática, regimes eleitorais, de 1790 a 1848. A primeira onda de democratização, 1849 a 1921. A primeira onda de autocratização, 1922, 24, vai por diante. Você tem tudo datado aqui, bonitinho. Esse é um estudo feito a muitas mãos, tá? Que o Augusto aqui sintetizou isso, fez uma síntese, né, disso. E tá lindo isso aqui, tá? Então você tem a descrição da primeira onda da democracia e no final, para fazer a introdução da terceira invenção da democracia no século XXI, lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho. Tá vendo que é bem grandinho, né? Mas eu acho que você consegue deglutir isso aqui. Uhum. Então, Pô, bem legal. e aí você tem aqui no finalzinho, ó, aqui, onde é que tá aqui? Aqui já são as notas que ele colocou aqui, peraí. Corresponde a uma terceira invenção da democracia, mas este já é um assunto para outra investigação. Quer dizer, então, isso aqui é uma base, é uma introdução para a gente começar a falar da terceira invenção da democracia, entendeu? Então, isso tudo está bem fresquinho. Já vou passar, vou botar também ali no nosso mapeamento básico, junto com as outras coisas que eu te passei, né? Eu vou deixar aqui no chat para você começar a mastigar isso aqui, tá? Então é isso. Então, gente, vamos começar aqui. Vamos começar pela memória, né, do que nós exploramos, Cássia, na semana passada. Fica à vontade, enquanto você vai falando aí, né?
vai puxando pela memória o que que você lembrou que nós exploramos, etc. Eu já vou abrir aqui para você já ter uma colazinha também. Qualquer coisa a gente já vai mexendo em cima. Fica à vontade aí. Show. Cara, que eu me lembro, a gente falou sobre as questões da tradutibilidade, né, do projeto e exploramos os artefatos. Foi uma parte bem bacana. Inclusive, conseguimos completar os artefatos, né? Exatamente. A gente conseguiu olhar os existentes, né, o que estão sendo cocriados e os desejados, né? Então tá. Eu achei incrível. A gente foi realmente evoluiu bastante aqui, né? E hoje nós vamos, eu acho que hoje nós vamos pegar, olha só, nós vamos pegar aqui todo esse lado esquerdo, né? Que a gente já explorou aqui do mapeamento, e nós vamos inaugurar, né, o lado direito Opa! aqui do mapeamento. Então vamos começar a falar, né, dessa dinâmica aqui de mapeamento de recursos, né, usados na cocriação disponíveis para pôr em prática. O que eu quero dizer com recurso? Aqui que a gente já começa a fazer a introdução sobre a ótica, né, dos paradigmas do Herrera, Castro, do que a gente considera, do que a gente categoriza como diferentes tipos de recursos, né? Ou seja, a gente está falando de recurso abundante, recurso empático e recurso condicionado, correto? Então, a gente vai começar a fazer uma exploração aqui no sentido de você começar a entender quais os recursos que você, sem perceber, foi usando, que já eram por si só abundantes, já eram por si só empáticos, já eram condicionados, talvez você não estivesse percebendo nem a condição, que fez com que você conseguisse começar a criar a valocracia, entendeu? E isso é uma forma de, por exemplo, na emergente Web3 DeFi, né, da gente fazer retroativos, por exemplo. Tipo assim, a gente começando a reconhecer as contribuições, por exemplo, da Casta Guilda, né, ou das pessoas ligadas à Casta Guilda, a gente entendendo que a forma como aquela contribuição foi feita como recurso abundante, como recurso empático, recurso condicionado, isso te dá um chão, né, para a gente poder, por exemplo, fazer adentrar a Casta Guilda e a própria valocracia, ela tem uma relação com a Web3 DeFi, por exemplo. Estou só ilustrando onde a gente pode chegar com isso aqui. Tá? Então, nesse sentido, vamos começar a conceituar aqui o que, que é mapeamento, o que, que é, né, no caso aí, deixa eu aqui abrir aqui rapidinho, o que, que é recurso abundante, tá bom? Recurso abundante é todo e qualquer recurso que literalmente é abundante, ou seja, ele é um recurso que nunca esgota, ele está sempre disponível para ser acessado ou disponibilizado, entendeu? Então pode ser desde a sua intrínseca vontade de dar abraço nas pessoas, eu estou ilustrando isso de forma lúdica para você entender, de você se dispor a dar abraços ou ser abraçado pelas pessoas, pode ser aquele conhecimento que ele é tão abundante para você, porque você está sempre renderizando novos conhecimentos dele, que você não se contém, você está sempre compartilhando esse conhecimento, até para poder retroalimentar, né, dar um feedback loop interativo do conhecimento. Pode ser uma tecnologia que você está literalmente desenvolvendo, né, para ser apropriada por terceiros, porque você entende que isso pode, enfim, contribuir para o melhoramento de uma comunidade, de uma localidade, de uma sociedade, de uma forma geral. Em suma, então, o recurso abundante, ele pode ser tanto tangível quanto intangível, ele pode ou não conversar com os artefatos que nós já mapeamos anteriormente. Em suma, estou te dando base para você pensar o que é recurso abundante, entendeu? E aí a gente já vai começar a fazer um primeiro exercício, né? O primeiro exercício mais geral, e depois nós vamos fazer um específico para a valocracia. Então, nesse sentido, o que, que em você, Casta, você como pessoa, né, o que, que você percebe como pessoa complexa, como a natureza que é complexa, pessoa abundante, o que, que você percebe que é abundante em você em termos de recursos? Olha lá. Eita, rapaz. Cara, vamos lá, né? Recursos abundantes. Cara. Olha, eu acho que minha bagagem de experiência profissional em tecnologia e docência é um recurso abundante. Tá, vamos lá. Eu estou anotando aqui. Peraí. Tá, vamos devagar, tô pensando. Tá. Já estou botando aqui para você, tá? Que depois a gente vai fazer para a valocracia. A gente está Uhum. começando por você primeiro.
recurso abundante, casta, bagagem. Bagagem de experiência profissional em tecnologia e docência. Aí vamos fazer, eu vou anotar, mas a gente vai fazer umas reflexões, tá bom, querido? Eu Uhum, acho que é boa. importante. Bagagem, um minutinho só, experiência profissional em tecnologia e docência, é isso? É, bota como base pra gente pensar aí. Ok. Agora vamos fazer o raciocínio juntos aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. O raciocínio é o seguinte: sem sombra de dúvida, é um recurso abundante. Eu acho que isso é a primeira coisa que veio na sua cabeça assim que você fez o raciocínio, né? Baseado na contextualização que eu compartilhei com você, certo? Certo. Mas vamos pensar o seguinte: o que desses recursos conversa com a abundância mesmo e o que desses recursos conversa com a escassez? O que eu quero dizer é o seguinte: com certeza essa bagagem, experiência profissional em tecnologia e docência, uma boa parte dela conversa com a escassez. Eu quero dizer o seguinte: você usa uma boa parte desses conhecimentos, dessa experiência, para pagar a conta, ou seja, para fazer curso, para poder acessar recursos. O que dessa bagagem de experiência profissional está ali disponível de forma abundante para ser acessado, seja lá por que contexto, seja lá por que pessoas, entendeu? Ou seja, ele realmente é abundante no sentido de que você não precisa botar no cercadinho da escassez. Ou seja, você não coloca no cercadinho da escassez. Esse é o primeiro raciocínio que eu estou fazendo com você. Vamos lá. Ah, então aí a gente teria que tirar, né? Porque, na verdade, a disponibilização desse recurso é limitada pelo tempo, né? Aí realmente ele não vai Sim. ser abundante, né? Ele vai ser, na verdade, escasso, na verdade. Então vamos lá, vamos raciocinar. Então que outros. Mas eu continuo achando que tem como a gente fazer, a gente tem um recorte que dá para fazer em cima disso, tá? Que talvez não esteja perceptível para você nesse momento, né? Ou seja, você não tem awareness dele, que ele realmente é abundante, e realmente, sem você perceber, as pessoas estão acessando, você disponibiliza em qualquer contexto, etc. Vamos fazer um raciocínio aí, o que seria isso? Cara, aí a gente poderia entrar, talvez, no. Talvez na linha do meu networking, né? Eu tenho hoje um dos melhores networkings em cripto do Brasil. Com acesso a vários e várias pessoas diferentes, né? Aí vamos fazer o recorte. Eu vou usar até essa palavrinha aqui para facilitar, né? É, fazer o recorte abundante aqui. Tá, eu vou fazer um raciocínio com você da diferença entre network e netweaving, tá bom? Mas Ok. vamos em cima da, do que você acabou de falar. Então, neste sentido, né, o que de fato vem sendo disponibilizado como recurso abundante, pode complementar. Mas você vai relacionar as duas coisas, é isso? Não são recursos É, diferentes? é porque é aquela coisa, né? O yin está relacionado com o yang e vice-versa. Quer dizer, as coisas não existe nada que ser 100% isolado, sabe, Castro? Isso é uma ideia das autocracias, inclusive. Ou seja, não tem nada que seja 100% uma coisa. Tudo está misturado, tudo tem algum grau de interdependência. Né? Então, essa história do yin e yang, da luz e da sombra, e lá por diante. Então, certamente, apesar dessa bagagem de experiência profissional, tecnologia e docência, né? É o que é o fiado que você faz com a lógica da escassez artificial da sociedade para você poder pagar as contas. Tem uma parte dessa dinâmica com consciência ou não, você disponibiliza como recurso abundante constantemente sem perceber. Entendeu? Eu acho Tá, que você acabou de falar uma coisa que é exatamente isso. tá. Ah, então você pode falar que, para de repente ficar até um pouco menos cravado em termos como networking ou definições, você pode falar o efeito rede, né? O meu efeito Oi? rede, você pode falar do meu efeito rede, né?
Que aí o pode envolver efeito, network, netweaving e tal, né? A gente pode ver esses conceitos mais elaborados, mas no fundo é algum tipo de efeito rede, né? beleza, curti, faz sentido. Tá, então vamos lá. E esse efeito rede, ele guarda uma relação, obviamente, porque tem o criador e tem a criatura, né? Ou seja, o criador é o casta, que a gente está falando aqui. E Aham. a criatura é a casta guilda, a criatura é a Isso, valocracia, etc. Então, isso. estou falando do casta, né? Então, esse recorte conversa com casta diretamente, certo? É, assim, boa parte do meu efeito rede não vem da Casta Guilda, né? Nem da Moonvilla, né? Eles são partes de um super efeito rede, né? Que vem até de relações É. pessoais, né? Que eu tenho e tal. De pessoas que talvez nem conheçam esses projetos, mas me conhecem, né? Então existe o efeito rede casta e existe, claro, o efeito rede da Casta Guilda, o efeito rede da Moonvilla, entendeu? Do canal A do gente vai, YouTube, essas a gente coisas. vai mapear isso agora. A gente vai mapear isso agora. Nós Tá. estamos em cima do casta agora. Então tá bom, Tá, bota o efeito então, rede casta mesmo, né? rede, casta, né? O efeito rede do casta. Beleza. Eu acho que isso aqui tá bom. A gente depois pode fazer uma exploração mais a miúde disso. Primeiro, eu acho que o mais importante mesmo é a gente fazer esse registro aqui, tá? Tá. É, mais genérico aqui, né, para a gente começar a ganhar ritmo, né, nisso aqui. Vamos agora falar de recurso empático. Esse eu tô curioso para ouvir a explicação. Né? O recurso empático, ele acontece da seguinte forma: ele pode ser tanto aquele recurso que está ocioso, não está sendo usado, por exemplo, a roupa que está no seu armário, que você está mofando lá, literalmente, você não tem uso, ele está ali disponível, está ocioso. Ele pode deixar de estar ocioso e você, numa relação empática, seja com o contexto, seja com uma pessoa, seja com o processo, você pode disponibilizar ele como recurso empático, correto? Ele pode ser tanto uma abertura sua para querer explorar um novo conhecimento, tá? Uma nova experiência que você não domina ou você entende pouco, mas você está se abrindo a querer explorar com terceiros, né? Terceiros pode ser pessoa e projeto, você está aqui para você adquirir essa experiência, esse conhecimento. Então, você está empatizando, você está se abrindo de forma empática para que os outros possam parear com você, explorar, né? Outros podem ser projetos, pessoas, né? Possam explorar com você esse conhecimento que você não tem, essa é uma outra circunstância, né? Que você deseja ter, né? E ele pode ser também aquele recurso que você tem que você já tem acesso, ou seja, aquele recurso que você já acessa, né, constantemente por causa dos seus fluxos próprios, mas que você pode redirecionar ele para vários contextos ou para várias pessoas. Então, o recurso empático ele é muito interessante porque ele não é que nem um abundante que está sempre como uma fonte da vida eterna, está sempre abundando ali, porque o recurso abundante ele conversa muito com a nossa capacidade de regeneração, né? Você sabe que a nossa pele regenera todo dia, né? Então, morre tecido epitelial, nasce tecido epitelial. Então, o recurso abundante conversa com essa constante regeneração, né? Já o empático, ele não é abundante, mas ele está ali, né? Ele está ali na zona do agrião, entendeu? Ou seja, ele está ali ou acumulando, ou ele está ali acumulando porque você não está compartilhando, você não está dando visibilidade, ou ele está parado, ou ele está acumulando, ele está ocioso porque você não está disponibilizando, ou porque você próprio está mais inerte do que, ou seja, inercial do que propriamente, como é que se diz, fluxial, né? Ou seja, tem um monte de coisa que você deseja conhecer, né? Ou que você deseja experimentar, que você deseja trazer de conhecimento para as explorações que você faz, para os projetos que você toca, mas que, por falta de tempo ou por falta de um estímulo, de um motivo de estímulo, né? Você não você não envereda por isso, ou seja, você fica sempre postergando, né, a pesquisa de determinado assunto, você trazer determinado conhecimento ou tecnologia para a sua vida. E, no entanto, se a gente chegar para fazer uma dinâmica de pareamento, né, com os outros, de abertura e espelhamento com os outros, falando o que você deseja conhecer, essa dinâmica de se você abrir empaticamente para o outro, né, para terceiros, a gente já considera um recurso empático também, né?
aqui na conceituação, entendeu, Castro? Então é isso, essas são as circunstâncias pelas quais a gente vem trabalhando, né, o que é recurso empático, né, com as pessoas e projetos aí, desde a cocriação do RE. Cara, essa é provavelmente a coisa mais confusa que você já me colocou para fazer desde que a gente começou esse negócio, cara. É... Porque é meio estranho para mim eu ter que, ao mesmo tempo, mapear uma coisa que eu já tenho que tá parada com alguma coisa que eu gostaria de fazer e não tive tempo para fazer ainda, velho. Não, são coisas distintas, mas são possibilidades, né? Não é a mesma coisa, são possibilidades. Não significa dizer que você precisa mapear os dois, tá? Você pode mapear um só, entendeu? Não há necessidade. Por exemplo, a maioria das pessoas que vem passando por essa experiência, elas tendem a querer olhar para aquilo que está ocioso, aquilo que está acumulando, e de forma empática disponibilizar esse recurso. Bom, algumas pessoas são mais tocadas por essa dinâmica de livre aprendizagem, porque você tem uma ligação direta com o paradigma da livre aprendizagem, entendeu? Que a gente não percebe o quanto ele é importante para a gente, por sermos seres sociais, gregários, seres que geram rede permanentemente. Né? Então, é isso, basicamente. Você pode ficar concentrado só naquilo que está acumulando e que está ocioso. Tá, entendi. Então, assim, se é pra gente de repente dar uma filtrada, né? E eu acho que seria mais interessante aqui mapear coisas que estão sendo postergadas ou alguma coisa muito importante que está sendo postergada do que, tipo, uma camisa soltando o armário. Não. Eu te dei o exemplo de uma camisa solta no armário, Não, mas eu tô extrapolando só, aqui. só como exemplo mesmo. Só para te ilustrar, para ficar mais simples para entender. Né? Aham. Mas eu diria o seguinte, cara, talvez um recurso empático que seria chave para isso tudo que eu tô fazendo é um aprofundamento Pode falar. teórico nas ciências humanas. Que a gente tem isso depois a gente pode elaborar melhor, né? Mas eu tenho uma base tecnológica muito bem formada e toda a minha formação humana, ela é feita na rataria da orelhada no tempo que me sobra. Então, por exemplo, né, uma base de filosofia, uma base de sociologia, uma base de ciências econômicas, uma base decente sobre o movimento cypherpunk, consumir aqueles recursos que você me passou, né, que poderiam dar vários insights. Então, esse é um recurso empático que eu não consigo acessar nem passar adiante porque eu não tenho tempo para explorar ele, né? Talvez seja uma excelente coisa para a gente deixar registrado e mapeado e pontuado aqui, porque pode ser um fator chave para isso tudo, entendeu? Sim, bem, agora eu acho que você está começando a captar que nós estamos querendo dizer com recurso empático, mas também tem outro aspecto, tá? Daquele recurso que está acumulando, né? Aquele recurso que está ocioso. Depois você pode fazer essa reflexão também, tá? Que recurso é esse do casta que está acumulando ou que está ocioso e que não está sendo disponibilizado e que pode gerar mais campos de possibilidades, né? Para tudo que você vem explorando, por exemplo. Né? Porque Cara, quando a gente a se gente abre, sabe, Casta? Quando a gente se abre para se espelhar e parear com o outro, a gente abre campos de possibilidades de forma interativa, entendeu? show. E esses Não, a campos gente de pode. possibilidades tendem a descentralizar e distribuir a energia e gerar mais campos de Não, claro. possibilidade. Cara, assim, eu sinceramente acho que sim. Se eu fosse fazer o que você está fazendo, eu separaria essas duas visões de recurso empático, sacou? Tipo, para ajudar o cara tanto a alguma coisa que ele gostaria de buscar como recurso e ele não consegue, como alguma coisa que ele tem ali e ele nem tá pensando em disponibilizar. Mas a gente pode colocar um de cada, né? Eu diria que esse é um Eu recurso vou, empático ocioso, um que eu estou buscando, digamos assim, né? vamos botar, não tem problema não, vamos botar aqui, não tem nada escrito em pedra aqui. Vamos lá. Buscando, vai, Bom, e a gente pode colocar um ocioso. vai, pode Cara, falar. isso é uma coisa que certamente é muito pouco aproveitada em mim como pessoa, que é a minha capacidade, você pode colocar, né, a minha atuação como palestrante e mediador. Né? Tipo, qualquer lugar que as pessoas me chamem para falar, eu vou falar, né? E, tipo, e é sempre legal. E isso é um recurso que é muito pouco explorado, né? Acaba que eu vou ali em um ou dois, três eventos e, pô, eu poderia estar falando em vários lugares, né? Tipo, fazendo muita Show de mediação, bola, né? show de bola. Agora, evidentemente que, vamos lá, uma parte dessa dinâmica, né, desse recurso que é ocioso, que você está
você está mapeando como ocioso, uma parte conversa com a escassez artificial, ou seja, uma parte pode representar um retorno, né, digamos, financeiro ou monetário para você, as pessoas, digamos, literalmente te contratarem para fazer uma palestra ou coisa do gênero, né, fazer uma mediação, mas eu acredito também que tem uma parte dos projetos que você está fazendo de uma forma geral, mais código aberto, que seja realmente, você está disponibilizando como recurso empático mesmo, ou seja, Sim. para fazer, ou para renderizar, por exemplo, vamos pegar o Node Hub Web3, você tem uma relação, né? Com certeza, imagino eu, né? Pode ter alguma tratativa, algum jogo com relação a alguma coisa futura que vai fazer junto no que diz respeito ao Casta Guilda, ao Casta com o Node Hub Web3. Mas com certeza todo investimento que está sendo feito de forma empática. Isso que eu estou querendo Ah, dizer. Ou sim. seja, você está disponibilizando a sua capacidade de gerar palestra ou de fazer mediação de forma empática. Né? Então, o que a gente está mais mapeando aqui é isso, tá? É, para as pessoas entenderem que esse recurso, digamos, ocioso, que você tem como atuação como palestrante mediador, correto? Ele está ali disponível como recurso simpático, correto? Para ser acessado. Mas a gente pode especificar para cá, tá? Para Aham. projetos open source ou para projetos de código aberto. Entendeu o que eu estou falando? A Ah, gente acho que pode aí, dar na uma verdade, especificação. eu enxergo que, na verdade, isso é disponibilizado para o pool, né? Para a piscina. Sim, mas aqui eu estou falando de uma forma um pouquinho mais genérica, Casta, para a gente poder olhar depois o específico, né? Tá Falar bom. da valocracia e falar da piscina, entendeu? Aqui no caso, eu estou pensando o seguinte, que eu acho que essa atuação como palestrante mediador, a disponibilização da sua atuação como palestrante mediador com recurso simpático, ela conversa com relação a projetos open source, imagino eu, tá? Eu acho É, que é sim, esse o claro. recorte. Tá, beleza. Acho que é projetos open source e temas tecnofilosóficos, né, cara? Que é a provocação que eu faço, Isso. né? Barra Barra técnico filosóficos. tecnofilosofia. Eu acho que técnico filosóficos é melhor, né? É, pode ser. Show de bola, cara. Mapeamos o empático aí. Agora vamos pro condicionado? Certo? Antes de mais nada, deixa eu dar boas-vindas ao Gustavo que chegou aí. Bem-vindo aí, Gustavo. Tá? Bem-vindo aí. Seja bem-vindo. O Gustavo tá com problema sempre tem um probleminha aí de áudio, mas se você quiser se manifestar, fazer um rápido check-in, fica à vontade, Gustavo. Ele já colocou umas letras aí no chat já. Então, beleza. Vamos lá. Recurso condicionado. Cara, o condicionado já diz tudo, né? Ou seja, ele é aquele recurso que dá para ser disponibilizado, não está totalmente capturado pela lógica da escassez artificial, tá? Ele não é nem de longe abundante, também não é empático, mas ele tem como ser disponibilizado, né? Desde que, né? Desde que alguma condição seja satisfeita, entendeu? Essa condição pode ser para você, pode ser para terceiros e pode ser para um contexto, ou seja, tem sempre uma condição, ou seja, não é uma coisa só para o casta, né? Pode ser uma coisa para terceiros, para diferentes contextos, né? E daí por diante. Esse é o recurso condicionado. Então, nesse sentido, o que você imagina que tem de recurso condicionado do casta, que dá para se disponibilizar, mas tem sempre uma condição para poder acessar? É, mas assim, co- se eu for pegar isso na leitura mais bruta, é como se você estivesse falando do meu valor hora. Tipo, força de trabalho, condicionada a pagamento de dinheiro. Mas eu Sim, acho que talvez a gente tenha que extrapolar isso um pouco. a ideia é essa. A ideia é a gente, a partir desse bruto que você captou, a gente dar uma peneirada nele e você É, entender como, a como é gente que esse. tem. Cara, é porque Vai. aí tem. Se for falar das habilidades específicas que eu coloco na mesa, aí a gente teria que fazer pelo menos um pequeno leque, né? Pode Mas a gente falar. pode fazer. Vamos lá, vamos anotar isso. Vamos anotar. Bota aí, então, consultoria em projetos de blockchain e tokenomics. Economics, pode falar. Aham. Confecção.
Bota aí, planejamento e confecção de cursos. Ok? Confecção de cursos, Desenvolvimento de software. desenvolvimento de software. Eu acho que matou aqui, né? Acho que o resto acaba que vai encaixar em uma perna ou em outra dessas. É, eu acho que é um derivado, não é Aí isso? são Derivados. derivados, na raiz você vai botar isso aí mesmo. Tá, agora vamos fazer o recorte. Disso aqui que conversa, obviamente, né? Constantemente para lidar com a força gravitacional, né? Da lógica da escassez artificial que a gente vive em sociedade, o que daqui dá para fazer um recorte que pode conversar com a lógica da abundância, com a experiência da lógica da abundância. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: o que daqui dá para fazer um recortezinho? Tem uma condição. A condição não vai ser necessariamente pagar o seu custo Sim, hora, certo? sim, sim, ok. Isso dá para entender. Mas e aí o que de repente aí pode estar conversando, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bom disso aí, a, do João e da Monkey, tá? Com relação à piscina comum, né? Do Rerê barra Node Hub 3, né? O João ele colocou como recurso condicionado, né? É, a, ele conseguiu encontrar um tempo na agenda dele para os projetos que aparecerem para a piscina, né? Para ele poder dedicar um tempo hora na parte de código, na parte de desenvolvimento de código para aquele projeto. Mas a condição é ele ter tempo para poder fazer isso. Quer dizer, a condição é a agenda dele. Ele ter tempo na agenda para poder fazer essa disponibilização. Quer dizer, a condição para acessar esse recurso mais verticalizado é a agenda, é tempo. Tá? Essa foi uma das coisas que ele colocou. É, a outra coisa que ele. Aí eu vou pegar o Bruno, né, o baiano da Clever, que é o CTO da Clever. Né? Ele virou e falou assim: não, no meu caso, para além do tempo, né, eu tenho que já empaticamente ter digamos assim, eu já bater empaticamente, eu tenho que primeiro satisfazer, né, a dinâmica empática para eu poder disponibilizar esse recurso de forma mais verticalizada. Eu estou dando exemplos de como eles mapearam isso na piscina comum entre o Rei e o Node Hub Web3, né? É, é isso, estou te dando esses exemplos, mas não precisa parar neles, né? Porque eles ficam bem ilustrativos nesse sentido. Mas você quer um recorte do que hoje é condicionado e poderia ser É porque, abundante? É isso? porque de uma forma geral, o que a gente mapeia como recurso condicionado não necessariamente tem a ver em pagar as suas contas, ou seja, você ser pago, né, custo hora com o que você está disponibilizando de conhecimento e experiência, uma coisa. A condição pode ser uma outra. A condição pode ser uma outra condição, ou seja, que vai favorecer, vamos botar aí, a piscina comum, que vai favorecer a casta guilda, que vai favorecer a valocracia, que vai favorecer, entendeu? Que vai favorecer outros contextos, outras coisas, não especificamente, né? É, que vai estar aí pagando, digamos assim, diretamente as suas contas, mas pode estar pagando indiretamente, de outras formas. Rapaz. Cara, é A porque. gente está a Não, gente é tá tão porque. Não, capturado por isso, Cássio, que a gente tem dificuldade de fazer esse é raciocínio, cara. difícil, cara, porque se você tá num sistema onde você literalmente tem que trabalhar para pagar as contas, com, com que meios você vai achar condições alternativas, velho? É porque, pensa, aqui o raciocínio mais uma vez, né? O raciocínio é você contemplar, por exemplo, é te estimular a pensar que existem outras economias políticas para além da economia política do hiperconsumismo extrativista.
vista econômico baseado no monetarismo, por exemplo, que todas as sociedades basicamente vivem hoje no planeta, né? Existem outras dinâmicas. A gente pegar todas as dinâmicas de piscinas comuns dos povos aborígenes, dos povos indígenas, africanos, enfim, vamos dizer, dos povos mais antigos, você vai encontrar é, você vai encontrar dinâmicas de moedas sociais, você vai encontrar dinâmicas de economias circulares, você vai encontrar dinâmicas de economias colaborativas, aonde você tem um grau de dependência menor do que você está totalmente capturado por essa economia política do hiperconsumismo, entendeu? Ou seja, Beleza. é Não, isso beleza. basicamente. Beleza. É, vamos colocar outras condições. Ok. Uma delas é acesso, e isso é uma condição alternativa à condição financeira. Pode falar. Tendo como condição É, cara, acesso a novas audiências, que pode isso, cara. aumentar, né? Pode aumentar minha visibilidade, entendeu? Agora você captou, querido. Eu não queria desenhar para você. Eu queria te provocar para É. você, para emergir, entendeu? Ver o insight Esse é vindo. um, isso pode ser um rolê, acesso a novas audiências ou a programas de incentivo, como grants, porque assim acaba sendo dinheiro, mas é indireto, né? Não é? Por exemplo, quando você participou ali, né, do IF Samba, né, do hackathon ali, naquele time, você disponibilizou o seu conhecimento, tecnologia e coisa como recurso condicionado. Ali foi uma disponibilização como recurso condicionado, né? Sim, mas não pelo prêmio, Sim, mas aí né? você está visualizando outras coisas. Mas o interessante é gerar awareness por incêndios, porque as pessoas não geram esse awareness. Eles não conseguem perceber que tem outras moedas, outras formas de você perceber riqueza, geração de riqueza, que não seja só exclusivamente tomado pelo fluxo monetário. Ok. Bacana. Mapeamos o casta aqui. Agora vamos mapear a valocracia. Agora vamos lá. Recurso abundante, mesma coisa. Recurso abundante, valocracia. Falo de novo ou reseto de novo? Não, Falo um pouco. não, podemos ir, cara. Cara, um recurso abundante da valocracia certamente é o todas as publicações teóricas em torno da valocracia, como o manifesto, né, o conhecimento gerado em torno da valocracia. Todo o conhecimento gerado. Tipo assim, porque esse conhecimento está sendo disponibilizado como uma espécie de wiki, é isso? Ele tem um manifesto Ou ele, ou, público, ou né? ele ainda vai ser gerado como uma espécie de wiki? Não, cara, assim, o Wiki é um formato, né? Você pode ter um Não, não, sim, eu manifesto estou dando escrito num. como exemplo, porque o wiki, essa coisa do conhecimento livre, está disponível ali É. para qualquer pessoa acessar. Não, tá, sim, a valocracia disponibiliza, cara, o manifesto, ela disponibiliza os contratos inteligentes que estão em código aberto na blockchain, né? A gente pode disponibilizar, né? Mas a gente tem as reuniões, né, da valocracia, quem entra na casta guilda pode ver as reuniões todas, entendeu? Mas você pode colocar, é todo o conhecimento gerado e sendo gerado em torno da valocracia e os artefatos de código Web3 também são disponibilizados de Muito, forma abundante. muito bom ver vocês dominando já o neologismo. Ótimo, querido. Interessante como é que é essa coisa do imprint cultural, né? Todo o conhecimento gerado sendo gerado em torno. Pode falar de novo? Em torno da valocracia, botou um Rzinho no torno ali. Tá, pode deixar. Sim, da valocracia. Sim. E os artefatos de programação de contrato inteligente, né, que estão disponíveis na blockchain. Os artefatos. Os artefatos de código de contrato inteligente. Que tem assim, tem a programação da valocracia toda, né, aberta para qualquer um, né?
Por exemplo, pode copiar e colar e fazer a valocracia dele. Beleza. Show. Mais alguma coisa que você enxerga como recurso abundante para a valocracia? A gente para aqui. Deixa eu dar mais uma pensadinha aqui. Fica à vontade, cara. Cara, eu acho que não. Os outros já começam a ser empáticos ou condicionados, cara. Show de Eles bola. não são necessariamente abundantes. É muito bom quando a gente começa a dominar esse entendimento, né? Eu acho, né? É, Então começa a vamos ficar lá. mais fácil, né? Assim, é que nem panqueca, velho. A primeira sempre sai meio torta, depois você vai melhorando. Vamos lá. Vamos partir para o recurso empático, então. Né? Tá, então, pode falar aí, recurso empático, valocracia. Pode falar. Ok. Então, uma coisa que a valocracia ainda está buscando são novos, novos mecanismos e funcionalidades do aplicativo. A gente tem um roadmap aí, cara, que é um puta recurso empático que limitado pela nossa capacidade de perseguir ele, sacou? Eu colocaria no buscando. Então, bota aí, buscando Novas redes para implantação e hum, novas funcionalidades. muito legal. Alguma coisa que você perceba que esteja acumulada, ociosa na dinâmica da volocracia? Novas funcionalidades. Tá? A gente pode Ele ficar já como pode ocioso. botar É, aqui ocioso. Hum, como é que eu coloco isso? Cara, nós temos espaço para novos colaboradores que queiram ajudar a desenvolver a valocracia. A gente ainda não está A gente ainda não está trabalhando isso da melhor maneira, entendeu? Conseguir fazer o onboarding de novos colaboradores e deixar eles aprenderem junto, usufruírem da experiência, né? Até montarem seu currículo sendo colaboradores ali e tal. muito legal isso. Espaço, então, beleza. Muito legal mesmo. E tem alguma coisa que você sinta que esteja acumulando? Extrapolando um pouquinho mais aqui. Cara, acho que não, nesse sentido de acumulação de coisa parada, não, velho. Então, Não ótimo, cara. vejo, Show de bola. né? Porque, tipo, é A um gente vai sistema, sempre. né, cara? Isso aqui é uma coisa viva, orgânica. A gente só vai sempre vou visitar isso aqui de novo, sabe, querido? Então, fica Não, beleza. tranquilo. Vamos lá agora para o recurso condicionado. Todo ouvidos. Show. O recurso condicionado, acho que é nosso principal recurso condicionado, é o suporte à criação de novas valocracias, né? A gente, Hum, né? Nós cara, é por isso que eu podemos gosto de criar você, cara. novas Você pega isso valocracias. muito rápido. Você gosta de você pega isso muito rápido, cara. Mas sabe que isso não é uma coisa tão fácil para todo mundo, não, tá? Isso aqui Eu imagino. E só um minuto, peraí, cara. Só um vai. minuto. Oi, Beru. Diga. Ah, abro, já vou aí. Tá bom, valeu. Só abrir a porta pra minha enteada, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Manda ver. Fala aí, Gustavo. Tá curtindo, cara? Tá curtindo aí esse mapeamento de recursos abundantes, empáticos e condicionados, tanto o casta quanto a balocracia? Tá bacana, né? Isso já vai facilitar em muito a chegada do casta nas piscinas, né? Do ciclo ordinário. Aliás, esse é um exercício que nós vamos fazer agora para o finalzinho aqui.
Vamos lá. Tranquilo. Manda ver. Recurso condicional, valocracia. É, criação e suporte de novas holacracias. Seria cocriação ou seria criação mesmo? Pode ser, cara, pode ser os dois, na verdade, né? A gente pode tanto Tá. só dar a tecnologia e o cara usa a telinha, né? E vai sozinho, ou a gente atua junto. Se você Suporte. considera o, Se você considera que o cara faz sozinho usando nossas telas é um tipo de cocriação, porque a gente forneceu a tecnologia, então daí tudo seria cocriação, né? Não, mas eu acho que dá, eu acho que vale sim fazer essa divisão, faz sentido. É Tá? tipo cocriação ou criação, suporte A para novas holacracias. novas valocracias. Ok, querido, permite isso. Valocracia. Mais alguma coisa que você enxerga assim? Cara, eu acho que aí engloba tudo, né? Porque quando a gente fala cocriação, de repente o cara quer uma valocracia nova e ele precisa de um ajuste, né? Uhum. Uma nova visão, tipo, É, a minha a, valocracia, ela a- tem a uma condição única, especial. a única coisa que a gente precisa elencar aqui, tendo como condição, sempre, a gente sempre bota essa frase, tendo como condição, Aham, ok. Tendo como condição, aí você pode colocar qualquer recurso que fomente a expansão da valocracia. legal isso. Não precisa ser pagando, sacou? Pode Qualquer ser dinheiro, pode recurso ser awareness, né? Pode ser força de trabalho que que fomente fomente a expansão da valocracia. democracia. Aí é Fiat, cripto, É, força de trabalho e awareness, né? força de trabalho, awareness, trabalho. Aí networking, netweave, enfim. É, e aí vai embora. Maravilha, querido. Eu acho que nós já podemos começar a caminhar, a taxiar para o nosso finalmente. Isso aqui, nossa uma horinha e pouquinho, com o seguinte raciocínio, né? Uma das dinâmicas, essa dinâmica toda de mapeamento básico e crítico, que esse que vos fala vem realizando, vem facilitando culturalmente, Castro, vem sendo feito na base da típica reciprocidade da Leonor Ostrom, né? Um dos princípios da Leonor Ostrom da reciprocidade. Então, por quê? Porque eu venho fazendo isso como white hats, né? Não como red hat. A gente vai inaugurar uma dinâmica de red hat agora através da interface do RE com o Node Hub V3. Pô, elabora Inclusive um com. pouquinho isso aí. Tá, você hoje tem basicamente três tipos de chapéus na cultura de software livre e hardware livre. Você tem o chapéu branco, o white hat, que é aquele que literalmente faz é uma espécie de guardião do kernel, é o que o Linux faz até hoje para o Linux, é o guardião do kernel do negócio, então ele atua de forma ética Hum, para a manutenção desse código-fonte, está sempre aberto e disponível, tá? E, ele não ser perecível a ataques ou coisa do gênero. ok. Você tem o Black Hat, que são esses caras aí que não são nada éticos, que eles têm uma relação de não reciprocidade, eles tipo assim, eles estão sempre são chamados free riders, né? Então é a galera que chega ali só quer sugar, etc. Então você tem vários Black Hats, existe esse tipo de sociedade que nos transformamos. E você tem o Red Hat, que domina ali o código-fonte, mas se disponibiliza para facilitar a implementação, né, desse código-fonte em contextos, recortes customizáveis para determinadas coisas. Tem outros hats, mas esses são os basicões, assim, que existem desde sempre. E para que a dinâmica É daí do. que vem a Red Hat do Linux? É, a Red Hat, exatamente, a Red Hat do Linux é hoje uma organização, mas não é só essa organização, é também um conceito cultural, ou seja, você pode estar atuando
por exemplo, se você pode, Casta, estar implementando a valocracia numa organização convencional como Red Hat, né, tendo como condição, né, o pagamento ali, enfim, etc. Essa empresa nova que você está montando, a Mav 3, junto com o João, enfim, os outros, vocês podem ter uma atuação de Red Hat para implementar, né, a valocracia em organizações ou governos, por exemplo. Tá? Certo, entendi. Então é isso. Então toda a dinâmica do Rerê hoje vem sendo uma dinâmica de white hat, onde a principal questão é a reciprocidade, ou seja, sim, estou aqui disponibilizando conhecimento, experiência, tempo para facilitar, né, o mapeamento básico ou crítico do projeto, enfim, seja lá do que for, mas, em compensação, o que, que você pode disponibilizar de recurso abundante, empático condicionado para a piscina comum do ciclo originário? Porque o ciclo originário é o guardião do kernel do RE com protocolo cultural intergerativo. Entendeu? Então, esse é um raciocínio que eu estava querendo chegar nele primeiro com você, para você poder pensar e imaginar o que você hoje pode estar disponibilizando para a piscina comum de recursos compartilhados do ciclo originário, né? Porque isso já vai servir, inclusive, de base para você poder chegar na piscina, né, do Rere barra Node, né, que está ali na esquina, que já está começando a Aham. ser co-criado, para fazer isso. Você pode fazer um primeiro raciocínio agora, eu acho que seria legal, mas a gente pode decantar isso um pouquinho mais ao longo da nossa exploração aqui, tá bom? Tá. Mas quer que eu fale alguma coisa agora ou você vai seguir? Fica à vontade. Eu acho que é legal fazer um primeiro registro do que você entende que poderia ser essa dinâmica, essa reciprocidade, né? Essa retroalimentação para contínua cocriação do RE, né? Com o protocolo cultural no MP3 diretivo. Eu imagino que, assim, os recursos abundantes que já existem, e eles poderiam ser fornecidos para a piscina, e, pelo que eu entendi da dinâmica, a gente procura recursos condicionados da piscina que casam com os recursos condicionados da valocracia. E aí, quando tem um match, ocorre uma transação, sacou? Uhum. Pode ser também, faz todo sentido. Mas a gente ainda vai explorar aqui aqui, né, no nosso mapeamento, a diferença da dimensão relacional e da dimensão transacional, né, das, das relações societárias, né? Porque no tipo de sociedade que nós nos transformamos, tudo está reduzido à transação, né? Certo. Ou seja, e essa redução é uma redução das nossas complexidades, né? Uma redução das nossas subjetividades, né? Porque tudo vira objeto. E Aham. todo objeto pode ser transacionável e você pode precificar. E se a gente faz a reengenharia reversa disso, a gente começa a entender que a gente não precisa. O que a gente, por exemplo, eu valoro muito a amizade que nós temos, eu e você, Claro. Castro. Mas por que eu não posso valorizar essa relação também? Mas eu posso valorizar de que forma? Aí, essa exploração que o Herrera também faz, ou seja, de que forma eu valorizo o que eu já valoro? Você pegar, por exemplo, todo o terceiro setor, né, o chamado terceiro setor da sociedade que nos transformamos, ele é altamente valorado pelas pessoas quando elas doam tempo, recurso, seja lá o que for, para as causas, né? As ditas Aham. causas ou projetos sociais. Mas ele não faz parte do DNA, tá? Do mecanismo de geração de riqueza da sociedade, ou seja, ele está à parte, ele é alijado disso. Ou seja, ele não está fazendo Ele não tem parte ali valor. da. Exatamente. Ele não é valorizado. É. E a Ele oportunidade tem que a gente tem valor, com mas a. esse valor não faz parte da economia, né? Exatamente. Entendi. E a Web3 agora, ela é esse espaço cibernético que permite a gente resgatar isso, repensar isso e trazer essa dimensão do relacional de forma valorizada, não só valorada. É isso, só Entendi. para entender que a gente ainda vai explorar isso aqui no nosso mapeamento, entendeu? Mas beleza, querido. A gente depois vai estar. Depois, semana que vem, a gente mapeia direitinho o que pode estar sendo disponibilizado para a piscina comum, né, de recursos compartilhados do ciclo originário do PRE, tá bom? Isso já vai servir Show. de base para a gente poder fazer também com a piscina que está surgindo, né, na interface do RE com o Node Java V3. Em suma, paramos por aqui. Fica à vontade para você fazer a sua apreciação final e check-out, querido. Show. Cara, deixa eu levantar uma bola aqui antes do checkout. Vou Pode falar. tentar. Ainda é uma lógica transacional, tá? Eu entendo que a gente tem que colocar a lógica relacional não valorada na jogada,
Mas, mas a lógica transacional, ela também existe, ela é real e ela faz parte da dinâmica, né? Ela não vai ser removida, né? Então, por enquanto, se a gente foca na questão transacional e não na relacional, existem transações entre contribuintes do pool, quando você oferece alguma coisa via pool, né? E quando você recebe alguma coisa via pool. Né? Na verdade, você disponibiliza no pool, mas quando você oferece para algum demandante que chega naquele recurso via o pool. Né? Faz sentido isso? Faz sentido, mas você já tem condições hoje, pelo que eu compartilhei com você, da diferença de abundante, empático, condicionado, de fazer o recorte. Esse recurso condicionado. Isso que você acabou de falar conversa muito com a dinâmica de recurso condicionado, por exemplo. Entendeu? Certo? Sim, eu tô Mas, muito na lógica do condicionado ainda. mas não necessariamente com abundante, porque a grande ambição do Rerê é a gente fazer a biomimética das piscinas comuns dos aborígenes australianos, que fazem isso há milhares de anos. Ou seja, eles fazem uma dinâmica de mútuo acesso, não é troca, né? É mútuo acesso. O recurso está abundante, houve o espelhamento e o pareamento, há um mútuo acesso. Esse É, mútuo acesso ele pode ser valorizado usando as tecnologias de Web3 de DeFi, por exemplo. Ou seja, então a gente tem como valorizar o que está sendo valorado, né, como recurso abundante nessa dinâmica de mútuo acesso. É muito interessante isso, cara. não, Muito beleza, interessante. isso eu entendi, só que aí, mais a gente está fugindo do aspecto transacional, né? É. Porque essa Sim, parte, porque, essa parte é porque visível, tipo, é muito fácil a gente cair no transacional. O transacional ele é que nem gravidade, ele tá no ele tá DNA, onisciente né? ou coisa. É. Não, só que ainda eu quero terminar de explorar esse transacional, cara, porque de alguma forma, cara, as pessoas, se elas vão engajar numa economia como essa, elas têm a condição da sobrevivência. Uhum. E a condição da sobrevivência tem que ser atendida. Seja, Total. seja que ela consiga condição de sobrevivência diretamente de recursos abundantes de terceiros, ou se os recursos abundantes não são o suficientes para a pessoa ter a condição de sobrevivência, ela vai ter que trabalhar também com os seus recursos condicionados, e a oferta do seu recurso condicionado tem que atender à sua condição de sobrevivência. Se a Com parte certeza, abundante, se o absoluto. abundante não for o suficiente para prover o que ela precisa. É. Então, assumindo essa condição, que é uma condição específica, não é a lógica geral, onde é, eu estou plugado na piscina, aquilo que é abundante não consegue dar a minha condição de sobrevivência. Então, Uhum. eu também vou ter que obrigatoriamente fazer transações de recursos condicionais para complementar a minha condição de sobrevivência. Até aí ficou claro, né? Total. Existem estratégias ou abordagens para metrificação dessa transação? E eu vou te dar um exemplo. Cara, casta, vamos fazer aqui então uma relação de recurso condicional com aspecto transacional, onde, pô, cara, você cria aqui uma valocracia para gente, porque a gente precisa disso para organizar, e em troca eu te dou awareness para você dar uma palestra num evento. Isso seria, né, uma instância, né, dessa dinâmica geral. Aí a gente vai lá, cria a valocracia, dá a valocracia pro cara, monta tudo, bota os programadores para funcionar, paga o salário dos caras, faz a toda coisa assim. Aí quando eu vou dar a palestra, tem lá um microfone meia boca e 3 pessoas na plateia, né? E aí, o sistema ele adequa isso, cara, ele tem condições para você apreciar essa, porque na minha visão é discrepante, entendeu? Tipo, falar, porra, assim, bem ou mal, né? Caraca, fiz uma relação transacional de recursos condicionais, mas a contrapartida não atendeu a minha condição de sobrevivência. E aí, como é que fica? Aí a resposta para isso é a complexidade mesmo. A gente não pensar como sistematização e pensar como uma dinâmica emergente interativa que está se espelhando e pareando, onde você tem uma relação peer-to-peer entre pessoas e projetos, e entre projetos. Então a piscina ela passa a ser esse mar, esse oceano de todo tipo de recurso que vai diminuir a sua dependência, vai aumentar a sua interdependência, mas vai diminuir a sua dependência de um só tipo de recurso, que é o recurso fiduciário, enfim, que vai colocado na sociedade. Ou seja, então, hoje, a dinâmica das piscinas ela tem a capacidade de diminuir a sua dependência e aumentar a sua interdependência, entendeu? E você vai estar acessando todo tipo de recurso, né? Todo tipo de recurso que eu digo, seja os condicionados, seja os abundantes, seja os empáticos. Mas ela não é a solução total e absoluta, tá?
do que você acabou de colocar, ou seja, de pagar integralmente as suas contas. Eu Mas eu diria nem que isso falei, é mas eu um... nem falei de pagar. Eu falei o seguinte, tipo, eu fiz uma Não, relação não, tá. que não foi equilibrada, né? Tipo, pô, o cara me fudeu, literalmente, sacou? Mas eu acho que isso aí que você acabou de falar, Casta, é alguma coisa que a gente vai poder trabalhar. Quando a gente começar a parametrizar, já está começando a ser parametrizado, né? Quando a gente começar a parametrizar isso, para transformar isso no bem público, vamos dizer assim, né? A piscina comum de recursos compartilhados virar um DAP, vamos botar assim, para rodar, a gente vai ter condições de colocar esse parâmetro para fazer a avaliação desse parâmetro. Tá, eu Mas poderia hoje, parametrizar isso por pelo menos 50 pessoas na plateia, cara. Tipo, sim, essa pode ser uma condição. Você pode colocar isso como condição. eu posso colocar uma condição mais específica para aquela específica relação condicional transacional. Eu falo, Era cara, isso que eu ia falar na tá, sequência. Para entendi. além disso, você pode ser mais específico na condição, né? Você pode Perfeito. ser bem direto ao ponto. Mas, Não, cara, entendi. sem sombra de dúvida, Casta, só a gente jogar a luz, sabe, cara, para outras economias políticas que não é essa que a gente vive, 24/7, né, plugados nela, validando ela permanentemente, isso sozinho, cara, já é um refresco assim incrível. Você sente que as pessoas elas perdem um pouquinho da pressão gravitacional, né, desse tipo de sociedade que nos tornamos, entendeu? E a felicidade, acho que você chegar num qualquer setup desse, né, de cocriação, né, que você vê a felicidade no rosto das pessoas. Quando elas começam a entender o quanto isso pode diminuir o grau de dependência dela, ou do projeto dela, desse tipo de lógica colocada e validada, né, 24/7, e ela pode explorar isso, gerar mais interdependência, realmente criar a experiência, não a lógica da abundância, a experiência da lógica da abundância, que é uma experiência, é a experiência da lógica da abundância, isso deixa de ser blá 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 conceitual e passa a ser uma coisa prática que ela está trazendo para a vida dela e para o projeto. Eu acho que isso que é o sensacional e é isso que está gerando o interesse das pessoas e projetos nessa dinâmica do RE. Não é a principal, é uma das coisas, mas, junto com o mapeamento básico, crítico, mas está aí sendo colocado. Mas achei interessantíssimo o que você colocou, tá? Porque revela o quanto você já conseguiu fazer um início, um mergulhozinho mais profundo, né? É Nessa porque não, dinâmica. assim, chega uma hora, cara, que você começa a tentar dar exemplos práticos, né? Do que aquilo faz. E eu vejo dois aspectos, né? Eu coloquei um aspecto onde eu sou uma pessoa bem intencionada, né? Que vai até na resposta do GC, né? A gente tem que separar os conceitos para se libertar da lógica da escassez, para a gente poder usufruir da lógica da abundância. Se eu conseguir fazer isso pagando as contas, melhor ainda, se não eu pago as contas por fora para depois financiar a minha libertação num sistema regenerativo, que é o que hoje acontece, né? Tipo, eu financio a minha jornada regenerativa para talvez um dia o sistema regenerativo me libertar do sistema para o qual eu trabalho como escravo, né? Então, os meios para esse sistema regenerativo libertar as pessoas desde o dia zero não existe. Mas eu entendo que a construção desse sistema regenerativo, quanto mais forte ele se torna, ele vai ser capaz de demandar menos das pessoas para que elas possam entrar nessa jornada e, no final, se iluminarem com a lógica da abundância e se libertarem das amarras do mundo da escassez. Beleza. Né? E a gente, diferentes seres humanos, não vai em maior ou menor grau. Um cara que está É, muito ferrado de grana, puta, ele vai ser mais difícil para ele. E o sistema amadurece, talvez o sistema facilite mais no futuro. Isso não tem nenhum problema. E agora tem o outro lado da moeda, que é se esse sistema vai ser majoritariamente, digamos assim, orientado a white e red hats, que parece ser o caso, né? Como esse sistema se blinda da atuação de black hats? Ou ele não se preocupa com os black hats? eu acho que tem um fator aí que é importantíssimo. Essa é uma dinâmica que nasce descentralizada e busca a distribuição. Ou seja, porque a natureza, o default da natureza é o padrão de organização distribuído. Ou seja, tudo está conversando com tudo. Então, gera todo tipo de complexidade que gera resiliências das mais diversas novas formas de vida, vamos botar assim. Então, como a gente parte da descentralização para gerar a distribuição, você pulveriza. Então, essa pulverização, ela não cria uma sistemática que possa ser visível, atacável, tangível, que você possa... É como, por exemplo, a prova de trabalho do Bitcoin.
Ou seja, a prova de trabalho do Bitcoin, estou dando um exemplo que é uma coisa próxima da gente, você pode dizer que ela está descentralizada para distribuída, sem sombra de dúvida. Então, ela tem um grau de resiliência grande nesse sentido. Você não tem um local específico que você consegue atacar e que vai derrubar o sistema todo, ou que vai se aproveitar da dinâmica toda. Mas só que eu acho que a dinâmica Aham. das piscinas comuns de Re é ainda mais interessante do que a dinâmica do Bitcoin, se você me perguntar. Por quê? Porque a gente está lidando com as complexidades das pessoas, está lidando com as subjetividades, está lidando com uma diversidade enorme de recursos abundantes, e condicionados, e fazendo dinâmicas, né, de pareamento de pessoas, pessoas com projetos, entre projetos. Então, e aí você não espera essas piscinas com as outras. Né? Então, a capacidade digamos, ou até de um grupo, digamos, de Black Hat fazer qualquer tipo de ataque é quase imperceptível. Né? Não tem como. Porque é uma dinâmica interativa também. É interativista, de pareamento. Mas pode ser que aconteça. Até agora Não, não sim, aconteceu nada. isso é muito filosófico, né, cara? Que eu dei até uma viajada aqui, né? Eu tô querendo, assim, tipo, conversar sobre o sistema, né? Ao invés de participar dele, mas foi só uma. Tem outras coisas que a gente poderia viajar em cima disso, mas eu acho que tá bom já, assim, para dar uns insights legais. Não, não, não. Eu adorei, adorei. Eu acho isso importantíssimo. Esse feedback recursivo, esse feedback interativo, ele é muito importante, sabe, Rasta? Eu sabia que em algum momento ele ia se manifestar, ele ia chegar na nossa dinâmica aqui, entendeu? Que bom que Eu chegou tinha que agora. ouvir, eu tinha que, assim, eu tô ouvindo primeiro, né, cara, assim, pra você falar de alguma coisa, bicho, primeiro você Agora, ouve, né, depois você fala, é né. muito, é muito importante você entender que toda essa dinâmica aqui, ela é baseada na segunda ordem cibernética. Eu vou te passar o material depois, que é uma ordem emergente, uma ordem interativa. Ela gera padrões de organização centralizado, descentralizado, distribuído, modos de regulação verticalizados, horizontalizados ou transicionais, ou seja, ela não gera sistemas. Ou seja, então, a segunda ordem cibernética ela não conversa com a geração de sistemas, entendeu? A sistematização das coisas. Ela conversa com a adaptabilidade, com a transitoriedade e com o que se materializa momento a momento ali na dinâmica. Então, é uma coisa que foi estudada, acredite ou não, com a criação da cibernética no pós-Segunda Guerra Mundial. Você tem basicamente dois fluxos aí. Né? Você tem o fluxo do Claude Shannon, tá? Que matematicamente provou o que eu acabei de falar para você, que é possível matematicamente isso acontecer na natureza, né? E que acontece de fato. E você tem o fluxo da principal referência da cibernética, né, que é o Norbert Wiener. Então, assim, que é justamente você estar tá de fora, você olhando, você conceituando o que está de fora como um sistema, entendendo o que tem de controle e comando ali, entendendo de que forma você pode influenciar ciberneticamente, né, no controle daquele sistema. Então, você pode dizer que o pós-Segunda Guerra Mundial foi muito baseado nessa perspectiva cibernética. Como é que eu olho a sociedade sobre a ótica de uma engenharia econômica, de uma engenharia social, de uma engenharia religiosa e como é que esse mecanismo passa a ser o mecanismo de cidadania passa a ser o consumo, né? E aí você pode atrelar tudo isso em cima disso. É muito interessante porque isso parece ficção, mas não é. Isso foi conversado pelos vários think tanks, né, no pós-Segunda Guerra Mundial sobre isso e tinha a ver com a Guerra Fria, né? A questão de você gerar bunkers, uma rede de bunkers para poder proteger de um ataque nuclear vindo da União Soviética, vai por diante, enfim. Mas isso é um papo para a gente conversar com mais calma. Mas é baseado na segunda ordem cibernética. Tá? Então, que é justamente o fazer complexo. É o que o Claude Shannon chamou de complexity doing, né? Do fazer complexo. Então, esse fazer complexo ele não gera sistematizações, ele gera snapshots, momento a momento, do que está sendo acessado, do que está sendo cocriado, do que está sendo gerado de resiliência, de resistência ou adaptabilidade ali na natureza, vamos dizer assim. A gente não reproduz isso em sociedade, tá? Mas a gente tem a possibilidade, por sermos seres gregários sociais, de estar reproduzindo em alguma escala isso. E essa que é a ambição do Rerê com o protocolo também, nesse sentido. Excelente, cara. Checkout. Pô, curti o dia de hoje, curti as trocas de ideias e vamos que vamos pra frente, irmão. Maravilha. Eu não sei o quanto o Gustavo quer se manifestar. E se você quiser se manifestar no chat, tem que ser agora. O cálice para sempre, querido. A gente já vai finalizar aqui. Eu vou dar um minutinho para você. Você que você é rápido no gatilho aí. Minutinho é muito, né, Castro? Vou te dar 30.
Ah, então termina. Pronto, beleza. Então termina. Só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Então, beleza. Então, querido, mais uma vez, sempre um prazer imenso, tá? Fazer essa exploração com você. Sempre te falo, fica à vontade para você abrir isso se você quiser, convidar mais pessoas, entendeu? Para elas poderem estar usufruindo desse mapeamento aqui, tá bom? Show. Cara, você Fica faz um bem. favor pra mim? Me Fala. passa depois os links com os arquivos, os vídeos das reuniões todas, pra eu fazer um compilado na guilda e convidar pra próxima. Com certeza, te passo. Das quatro, Tranquilo, né? então. A gente teve quatro, essa foi a Isso. quarta, né? Tá, Essa foi a quarta. Foi a show, quarta. Tá bom, querido? show. Até, Fica bem, velho. irmãozão. Valeu. Abração.